Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer outra live daquelas rapidinhas e eu quero conversar com vocês sobre uma técnica que se chama camada de sacrifício. É bem bacana que em algumas situações, principalmente quando a gente vai produzir muitas peças em série, a gente quer economizar material, claro. Então a gente não quer desperdiçar material em suportes, a gente quer que o manuseio da peça impressa fique mais fácil. Então, a dica que eu vou dar hoje para vocês é como alterar um pouquinho a nossa peça para que a gente tenha um ganho excelente em termos de economia de suporte, certo? E no manuseio posterior dessa peça, tá bom? Então, a gente vai começar por onde? Vamos começar pensando, né, uma peça. Então, eu estou aqui com o Fusion aberto e o que acontece é que em algumas situações nós temos uma peça com essa característica aqui. Deixa eu criar rapidinho para vocês verem. Então, vou criar com 60 milímetros e aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a extrusão dessa peça aqui. Então, vamos extrudar isso daqui com, pode ser com 50 milímetros, ok. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar nessa superfície aqui uma cavidade, né? Então essa cavidade vai ser de 50, pode ser de 40, vai ser de 40, ok. E vamos fazer o seguinte, extrudar menos 20, certo? E vamos fazer isso embaixo também da nossa peça. Então aqui eu vou pegar também, deixa eu só dar um finish aqui, que eu não tenho que pegar a superfície correta. Pronto, agora sim. Vou fazer a mesma coisa aqui, 40 milímetros, ok. Finalizar o sketch, vou extrudar também essa parte aqui, 40, ou melhor, menos 40. Então, perfeito. Opa, Ctrl Z. Deixa eu extrudar um pouco menos. Muito. Menos 20, na verdade. Isso, pronto. Agora eu tenho essa pecinha aqui. E vamos supor que eu tivesse a seguinte configuração. Além de tudo, aqui dentro, certo? Eu tenho um outro orifício. Deixa eu colocar aqui esse com 20, por exemplo. Acho que 20 está bom. E aí eu vou fazer o seguinte também. Vou fazer a extrusão desse cara aqui. Menos 10. É o suficiente. Ok, pronto. Estou com a minha peça pronta. E aí eu vou tentar imprimir essa peça. Aonde? Lá no Cura. Então eu tenho aqui as minhas ferramentas, Make, vou pedir essa peça aqui e vou mandar lá para o Cura para a gente ver o que está acontecendo, certo? Já estamos com a nossa pecinha aqui. E o que acontece, gente, com essa peça? Vamos pensar um pouquinho no fatiamento dela. Então, primeiro, para imprimir essa peça, eu vou precisar de suportes, né? Estou vendo aqui, o Cura já me mostrou em vermelho essa região. Ele não vai conseguir fazer essa região sem suportes. Posso até fazer as minhas configurações mágicas de suporte, né, que sempre acabam economizando bastante. Então, vou deixar do jeito que está aqui. Vou pedir para gerar suporte, certo? E vou pedir para fatiar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, pedir um preview aqui. Vou descer. E olha só, então fez um brinzinho ali embaixo, aí ele está subindo só com uma parede de suporte, uma parede por dentro, uma parede por fora. Quando ele chega perto do topo, eu pedi para ele colocar uma interface. O que ele fez? Criou essa interface aqui e vai dar suporte para essa camada aqui da peça, né, que daí segue e fecha a nossa peça. Qual é o problema disso aqui, gente? Estou gastando bastante material, né? Queira ou não, eu estou gastando esse cilindro todo em azul de material.
E para uma peça não tem problema, né? Eu simplesmente tiro esse suporte, descarto e está tudo certo. Agora, e se eu for imprimir 1000 peças dessa? Né? Então já começa a ficar um pouco mais complicada a situação. O que a gente pode fazer? A gente poderia pensar em outro tipo de suporte, né? Fazer um suporte manual só aqui no centro, né? A gente poderia pensar várias coisas para tentar resolver utilizando suportes. Mas para esse tipo de geometria especificamente, para geometrias que tenham apoio dos dois lados, que é o caso aqui, eu tenho, na verdade, apoio de todos os lados para essa circunferência, eu posso fazer uso do recurso de pontes, gente. O que são pontes? Pontes são impressões que saem de um ponto e vão até outro ponto da peça, sendo que esses dois pontos são apoios, certo? Então eu consigo fazer uma ponte de um ponto ao outro, fazendo um filete aéreo, certo? Sem precisar de suporte. A gente usa muito isso. Então, quando nós temos essas características, certo? De ter apoios de todos os lados, não importa a geometria, pode ser triangular, quadrada, retangular, circular, não importa. Se a gente tiver apoio de todos os lados, eu posso utilizar essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora. Ao invés de eu fazer dessa forma, né, eu poderia voltar lá na minha peça, certo? Então, deixa eu voltar no projeto dela aqui. E vou fazer o seguinte, gente. Ao invés de eu vazar, né, completamente, como eu fiz aqui, eu vou deixar uma distância pequena. Então, eu tinha feito com 10 milímetros. O que eu vou fazer? A minha altura de camada para esse perfil rápido é de 0,2, certo? Então, ao invés de fazer com 10 milímetros, eu vou fazer 10 menos 0,2, que vai dar 9,8 milímetros. Feito isso, olha só, ficou fechado. Né? Então, se a gente olhar pelos dois lados, está fechadinho, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou transportar isso daqui lá para o Procura de novo. Então está aqui a nossa peça, né, bem bonitinha, e agora tem uma diferença, ela está fechada, certo? O Cura ainda está indicando que precisa de suporte, mas o que eu vou fazer agora? Como eu sei que essa parte toda aqui vai ser impressa em zigue-zague, e eu vou fazer uso do recurso de ponte, então eu vou desabilitar o suporte agora, certo? Vou pedir para fatiar e vamos ver o que vai acontecer. Então, fatiou, vou pedir um preview. Então, desci, a peça está sem nada, né, nessa parte de baixo. Olha só, simplesmente vem e aí essa camada inferior aparece. Mas olha só, gente, nós temos apenas uma camada com preenchimento total. Aqui ela já começa a fazer o orifício, né? Então, o que vai acontecer na hora da impressão? Nós vamos ficar com uma camadinha fina ali apenas e que vai ser facilmente removida com o uso de um estilete ou alguma ferramenta cortante. Ah, mas eu vou ter o trabalho de remover. Tá, meu querido, se você tivesse usado suporte, você teria mais trabalho para remover do que remover só essa fina camada, né? Mas vai conseguir imprimir? Vai funcionar mesmo? Então, gente, vai. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz essa peça ontem já, gravei até um vídeo, né, porque eu imaginei que vocês iriam querer ver isso daqui funcionando. Deixa eu só procurar esse bichinho aqui. Tá aqui, deixa eu abrir e mostrar a minha tela para vocês. Então, tá aqui. Olha só que bacana. Esse daqui é bem o momento onde fez a impressão, começou a fazer a impressão dessa camada. Vocês podem ver que ela está oca, certo? Não tem nada aqui dentro ainda. E aí eu vou avançar um pouquinho o vídeo aqui. Aqui, ó, ela começou a fazer a impressão, né, dessa camada aérea, que tem o quê? Suporte dos dois lados. Então eu consigo fazer uso do recurso de ponte. Isso aqui está sendo impresso no ar nesse momento. Vou avançar mais um pouquinho aqui para a gente ver. Eu gravei inteiro o processo para, caso desse algum erro e tal, conversar com vocês isso também.
Mas aconteceu que ele foi até o final sem dar nenhum erro. Então aqui ele já está fechando. Ok, deixa eu ver o bico voltando só para mostrar como ficou. Olha só, ficou a camada fechadinha, bonitinha. E agora ele vai imprimir já a próxima, certo? Então deixa eu mostrar um pouquinho mais para frente. Já está imprimindo a próxima camada perfeitinho. Então olha só, aqui a parte de cima eu imprimi super rápido para variar um pouco, porque eu não tenho muita paciência para fazer impressão lenta. E olha só, dá para ver que está fechadinho lá embaixo, certo? Aqui olhando por cima também dá para ver que está fechado e eu não usei suporte nenhum, né? Então a pecinha foi feita sem nenhum suporte. Já tirei, ficou relativamente limpo. Deixa eu ver se consigo mostrar lá embaixo. Olha só, ficou bem tranquilo. Então vamos imaginar que vocês tivessem algo com a seguinte característica. Deixa eu só posicionar minha câmera aqui. Vamos, começa de novo. Começa com isso tudo, começa com o sketch. E a gente tivesse aqui o seguinte. Fazer um quadrinho qualquer aqui. Pronto. Finish sketch. Ok, vou dar uma extrudada nisso daqui. 40 milímetros, está ótimo, beleza. Aí vou virar, vamos colocar aqui embaixo e a gente vai fazer o seguinte, pegar um quadradinho aqui, desse tamanho, tá ótimo, finish, e vamos subir com esse carinha aqui, menos 20 milímetros, fazer cut, deixa eu pegar o certo que dá certo. Subir com esse cara aqui, menos 20 milímetros, cut, ok, certo, e aí vamos supor que aqui em cima a gente tivesse alguma coisa dessa natureza também, então vou pegar aqui, certo, finish, e aqui a gente vai jogar para baixo agora, menos 10, ok. E aí, para nos ajudar, a gente tivesse mais um recorte aqui. Só para sacanear bem mesmo, para não ter jeito de imprimir isso. Então, aqui, finish, deixa eu subir esse cara aqui, menos 10. Ok. Então, aquelas pecinhas assim que de vez em quando a gente acha, essa aqui ainda tem como imprimir, né? Porque eu imprimiria ela nessa posição aqui, está resolvido. Mas vamos supor que eu quisesse imprimir essa peça dessa forma. O que eu poderia fazer, gente? Olha só. Eu não vou ter como fazer isso daqui sem suportes, né? Então eu vou usar o suporte, não tem problema nenhum, né? Mas nesse caso específico aqui, eu poderia fazer o seguinte. Então deixa eu mandar fazer um Tools, Make, vem você para cá, ok, deixa eu mandar isso aqui lá para cura. Uma ideia, né? Estou pensando agora isso, não tinha pensado antes. Ok. O que eu poderia fazer, gente, olha só, vou precisar de suporte aqui e aqui. É usar o recurso de ponte da mesma forma, né? Então, eu poderia fazer da seguinte forma, colocar cubos de suporte nas pontas, certo? Então, ao invés de eu pedir para fatiar e ter o suporte em toda essa região inferior aqui, está desabilitado o suporte, não dá para ver, né? Deixa eu habilitar. Ao invés de eu ter o suporte em toda essa região inferior aqui, que está gastando um montão de material, o que eu faço? Eu uso o recurso de ponte da mesma forma, mas agora qual é o problema? Eu não tenho um segundo ponto, né, para fazer o apoio. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar esse ponto utilizando suporte customizado, né? Então, eu poderia fazer algo assim, vou tirar aqui, vou colocar uns cubinhos aqui nessa peça. Deixa eu colocar um só para ver se funciona. Não testei, né? Vou
aprender isso agora com vocês. Então, deixa eu pegar aqui, esse cara aqui, não faça uniforme, por favor, só puxa aqui. Você vai mover para cá agora. Deixa eu colocar mais estreito isso daqui também, não precisa de tudo isso. Deixa eu bem estreitinho aqui é o suficiente. Mover para frente. Ok. Tá ótimo. Posso até deixar mais estreito um pouco, porque eu quero justamente economizar material, né? Não faz o menor sentido. Aqui, tá bom. Eu coloquei um cubinho aqui e desliguei o suporte. Deixa eu ver se ele está configurado como o quê? Normal Model, Printer Support. Então, deixa eu tentar primeiro como suporte, com ele desabilitado, para ver se vai imprimir. Preview. Foi. Então, olha só, gente. Resolvido o nosso problema. Eu vou gastar bem menos suporte para fazer isso. Né? Eu poderia fazer isso daqui do outro lado também. E aí eu faço uso do recurso de pontes. Tá bom? Então, é uma solução que a gente pode utilizar também caso a gente tenha uma peça com uma geometria muito esdrúxula como essa daqui e a gente não tenha como fazer a impressão sem usar um suportão. Né? Aí você usa a ponte e faz um suportinho, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por terem chegado comigo até aqui e até a próxima!